Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos, mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, Santo, eterno, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos diante de Ti agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Vem ministrar os nossos corações. Aplica essa palavra às nossas vidas, Senhor, aos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de dores e tribulação. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Precisamos urgentemente redirecionar nossa atenção para algo que, ao longo dos tempos, tem se tornado meio esquecido. Se tem falado muito pouco sobre a volta de Jesus Cristo. E tem se falado muito sobre os valores terrenos. Temos nos concentrado muito em nossos próprios interesses e deixado de lado os interesses do próximo. Não podemos e não devemos passar a largo diante de um assunto tão sério e que está ligado diretamente com a nossa existência eterna. Costumamos falar muito sobre fé, sobre milagres, sobre cura, sobre restauração, sobre restituição, mas esquecemos que todos esses adjetivos estão ligados diretamente com a nossa existência terrena. Não precisaremos mais de nenhum desses adjetivos em nossa morada eterna. Não precisaremos mais de cura, não precisaremos mais de milagre, não precisaremos mais da providência de Deus para sobrevivermos. Mas por que falamos tão pouco dos céus? Será que estamos nos preparando para ir morar no céu com Jesus Cristo? Ou será que estamos satisfeitos com o que somos, com o que temos aqui? Conhecer a Cristo, Jesus, só de ouvir falar, nos basta, te basta, me basta. Temos levado seus ensinamentos a sério? Temos colocado em prática tudo que tem sido ministrado através da sua palavra? Ou pelo menos estamos tentando guardar a sua palavra, esconder a sua palavra em nossos corações, como o salmista diz, para não pecar contra o Senhor?
Ou será que o meu interesse primário, meu interesse fundamental, está em um Deus que pode me conceder privilégios? Ou em um Deus que me dá o privilégio de ser chamado seu filho? Um Deus que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual dos dois Deus? Quais os atributos que nós estamos inerentes a Ele? É o Deus que me provê privilégios? Ou Deus que me dá o privilégio de ser chamado de seu filho? O Deus que me escolheu, o Deus que deu seu único filho, o único da espécie, seu filho unigênito, para que eu não morra, para que eu não pereça no fogo eterno. Ele nos amou primeiro. Nós temos um amado, ou nós temos correspondido a esse amor? Então o primeiro ponto que eu quero ver com você é, Ele vem me buscar. Diga, Ele vem me buscar. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A questão do contentamento é algo por demais relevante e indispensável para a vida de um crente, para a vida de um discípulo ou para a vida de uma discípula de Jesus. A fé que eu tenho não pode e nem deve ser meramente uma fé acumulativa ou uma fé restrita somente às minhas necessidades. Mas pastor, o que é uma fé acumulativa? Uma fé acumulativa é uma fé que nós usamos na sua totalidade para nos prover, para que eu venha ter muito, muito e muito e muito. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então essa fé acumulativa, ela vai tirando os meus olhos do Criador e vai colocando os meus olhos nas coisas. E a fé, ela não pode ser restrita somente às minhas necessidades. Eu tenho fé para agradar a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, a fé que eu tenho é para me agradar a Ele. É para que eu possa desenvolver. É para que a minha fé possa ser uma fé desenvolvida e eu ande na direção dEle para agradá-lo. Aí você vai ver o que acontece. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu tenho fé? Eu tenho fé para agradá-lo. Eu tenho fé para buscá-lo. Eu tenho fé para me relacionar. A primeira vez que Jesus fala de fé nos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos que se falam entre si, ele vai tratar de relacionamento. No evangelho de Lucas, capítulo 17. Ele diz: é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Ou seja, ai daquele que for o veículo de escândalo. É preferível colocar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no fundo do mar. Aí o discípulo disse: mas Senhor, se meu irmão pecar contra mim e me pedir perdão, vier me pedir perdão, perdoa. E se ele pecar novamente? Perdoa. E aí ele disse o quê? Nós devemos perdoar o quê? 70 vezes 7. Aí Pedro diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque ele entendeu que para mim me relacionar, para que eu possa me relacionar, eu tenho que ter fé. Sabe por quê, querido? Que haverá um momento que você vai se decepcionar. Haverá um momento que você vai se machucar. Haverá um momento que você vai querer deixar tudo, largar tudo. Mas se você for uma pessoa que tiver uma fé desenvolvida, que você sabe que tem uma fé para agradar a Deus, e você sabe que se você não perdoar o seu irmão que lhe machucou, Deus não lhe perdoa, aí você prontamente você perdoa. Mas Senhor, eu não consigo perdoar, mas por fé eu perdoo. Por quê? Porque a fé, o primeiro princípio da fé, ele vai na vertente do relacionamento. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia.
Fica meio sem sentido eu ter uma fé em Deus somente porque Ele é bondoso comigo. Porque o que eu peço para Ele, usando a totalidade da minha fé, Ele prontamente me atende. Não é meio estranho? Ou você não acha? Ou você nunca parou para pensar isso? É estranho a fé que você tem em um Deus poderoso, grande, maravilhoso, excelso, eterno. Você tem uma fé só porque Ele é bondoso, porque Ele ama você. E na hora que você ora, usa a totalidade da sua fé, Ele vem ao seu encontro e atende às suas orações. É muito sem fundamento. Mas é mesmo, pastor? É sim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha aí o contentamento. Diga, contentamento. Ele diz que eu aprendi a viver contente, eu aprendi a ter contentamento em toda e em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Paulo está declarando aos irmãos da cidade de Filipos que ele se alegrou sobremaneira no Senhor, porque eles se lembraram dele, porque eles vieram ao seu encontro com provisão, com comida, com roupas e etc., voluntariamente. No entanto, Paulo está deixando bem claro que o contentamento dele está em Deus. Está em Deus, não nas coisas, não na provisão. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, humilhado, honrado, enfrentando situações de fartura, de escassez, e ele chega à conclusão. Qual foi a conclusão de Paulo? Depois dele passar fome, depois dele ter abundância, depois dele ser perseguido, depois dele ser maltratado, depois dele ser honrado, qual foi a conclusão que ele chegou? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi a conclusão de Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Temos um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Você vê que os discípulos, ao se aproximar de Jesus, no Monte das Oliveiras, eles perguntam: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e na consumação do século? Qual foi a resposta de Jesus? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Precisamos ficar atentos. Para qual lado estamos indo? Qual a direção que estamos seguindo? Quem estamos ouvindo? É alguém que conhecemos? Já comemos uma saca de sal com ele? Você sabia? Você quer conhecer alguém? Chama essa pessoa para caminhar com você, para comer uma saca de sal. A mulher que cozinha sabe muito bem. Um saquinho de sal dura quanto tempo? Dura muito tempo. Imagina uma saca de sal. Então você vai ver o quê? Você vai ver a pessoa chorar, você vai ver a pessoa se alegrar, você vai ver a pessoa em conflitos, e você vai ver que aquela pessoa fala, ela vive. E olhe, ela fala pelo que ela vive. Muitas das vezes não precisa ela nem abrir a boca. Pelo que ela vive, você sabe quem é ela. Então quem é que nós estamos ouvindo? Quem é que está nos direcionando? Quem está me influenciando? Ou a eloquência, a desenvoltura, a homilia, a técnica exegética e homilética, a precisão da homilética tem me atraído. E eu tenho colocado meus ouvidos para receber essa ministração durante a semana.
porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que é que Jesus está dizendo? Que se eles tiverem a oportunidade, até mesmo os eleitos, os escolhidos e fiéis, serão enganados. Claro que existem vários charlatões. O que é um charlatão? Você sabe o que é um charlatão? O que é um charlatão, igreja? Um charlatão é alguém que se faz passar por aquilo que não é de fato. Mas eu entendo que quando alguém prega o evangelho da graça, anunciando a verdade, e no meio dessa verdade coloca porções de fetiche, levando as pessoas ao ápice da credibilidade, por interesses próprios, esses sim se dizem embaixadores de Cristo, pequenos cristos, mas que na realidade são os próprios falsos profetas. Eis que vêm com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Segundo ponto, o fim se aproxima. Agora deixa eu ponderar um pouco aqui, antes de iniciar esse segundo ponto. Você percebe, você consegue ter a percepção pelo Espírito, com seus olhos, que o fim está próximo? Você percebe que este mundo no qual jaz o maligno, as pessoas estão indo de um lado para outro e nem querem saber disso? E pasmem, pessoas que amamos, pessoas que, se possível, nós daríamos a vida por elas, e não estão nem aí. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio de tribulação. Não há de se negar que para muitos essa realidade já existe hoje. Existem países que se encontram em guerra há vários anos. Existem países que a sua população já foi embora e deixaram milhares e milhares para trás caídos no chão, mortos. Que já é uma realidade atual. Jesus diz, quando ouvirem falar de rumores de guerra, de terremotos, e quantas guerras você já ouviu falar? Quantos terremotos você já ouviu falar? A pergunta é, amados, a pergunta que não quer calar nesta noite, e por que nós não tomamos uma decisão de ir andar nessa direção? E por que os nossos olhos ainda estão fitos nessa terra? Amados, isso aqui vai se acabar, pelo menos por um período. Então, olha, já é uma realidade para muitos. Essa realidade já existe e é inerente aos dias atuais. Em 2019, o planeta Terra atingiu o esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a série histórica, ou seja, de todos os tempos. E o interessante é que Jesus fala só de terremotos, de guerra, de fome. Mas se nós formos parar para meditarmos sobre esse texto, tudo isso iria causar desabastecimento. Tudo isso traria destruição imediata à ordem natural. Paulo aos Romanos diz que a criação geme. Existe uma expectativa de redenção. E essa expectativa, ela se aproxima. Precisamos despertarmos, precisamos acordarmos. Porque senão será tarde, será tarde. As guerras já existem, os rumores de guerra em grande escala também. A questão é, como estamos nos comportando diante dessa realidade? Iniciamos mais um ano, estamos em 2020, e qual será a prioridade? Qual a prioridade para a minha vida, para esse ano? Como é que eu quero terminar este ano? Eu estou pronto para Jesus vir me buscar?
Por que fixamos os olhos nas coisas efêmeras? Por que nos distanciamos tanto dos propósitos de Deus inerentes à nossa vida? Por quê? Você lembra que no início eu pedi para vocês me ajudarem, para vocês terem paciência, porque é algo difícil para se tocar, porque ninguém quer ouvir, não se fala mais nisso hoje em dia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é que a desobediência traz? Desprezo. O que é que a obediência traz? Favor imerecido de Deus. Provisão para as nossas vidas. Mas somos tentados, dia após dia, a desobedecer, a fazer que não está dentro do propósito dele para mim, ou para a minha vida, ou para a minha família, ou para o nosso ministério. Eu quero seguir outras ordens, outra escala, mas obedecer? Não. Quem já ouviu falar de terremotos em vários lugares? Quem já não ouviu falar de nação contra nação? Quem já não ouviu falar de terremotos em muitos lugares? Quem já não ouviu falar de nação contra nação? Porém, segundo a palavra de Jesus, ainda não é o fim, mas o princípio das dores. Quando ouço essa expressão, o princípio das dores, vindo da parte de Jesus Cristo, soa em meus ouvidos como um alerta. Como se Jesus estivesse me dizendo, estou te dando mais uma oportunidade, sabia? Desde a primeira vez, há 19 anos atrás, vai completar 20 anos, que Jesus me resgatou. Todas as vezes que eu escuto Jesus dizer, porém, ainda não é o fim, é mesmo que Ele está dizendo para mim, estou te dando uma oportunidade, para que você se limpe, ou para que você se suje ainda mais. Estou te dando oportunidade para que você se aproxime de mim, para que você confesse seu pecado. É como se eu ouvisse a voz dele falando isso, manso aos meus ouvidos, como um alerta. Estou te dando mais uma oportunidade. É como se eu ouvisse nitidamente, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Quem não quer ouvir isso de Jesus? Amém, igreja? Você queria ouvir isso de Jesus? Porém, ele continua. Ele diz assim, tenho algo contra ti. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, arrepende-te e volta. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe quem eram os nicolaítas? Eram um grupo de pessoas que pregavam heresias nas sinagogas, andavam espalhando meias verdades. Jesus está falando, através de João para essa igreja, que o anjo da igreja odeia as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Amados, isso mexeu comigo quando eu estava lendo esse texto. E sabe o que foi que eu aprendi? Que temos que entender de uma vez por todas que fomos separados por Deus. Fomos resgatados do charco de lodo. Mas o fato de sermos separados não quer dizer que somos mais do que as outras pessoas. Não quer dizer, porque somos separados, no original, no hebraico, santo. Mas isso não quer dizer que eu sou mais do que as outras pessoas. Isso não quer dizer que só nós somos os privilegiados. Não.
que diferencia é porque nós tomamos uma decisão. E essa decisão foi a mais acertada de nossas vidas. Nos entregarmos a Jesus. Permitir que Ele venha tratar a minha vida, venha tratar meu coração. Que seu amor venha me constranger para que eu possa me preparar para ir morar com Ele na eternidade. Oh, Jesus maravilhoso. Mas por quê? Por que eu não tenho que me considerar ou tenho que entrar no grupo de privilegiados? Não, porque um dia eu andava perdido também. Porque um dia eu andava desgarrado. Mas veja, existe algo que podemos fazer. Gostar das coisas que Jesus gosta. Isso logo quer dizer que eu não tenho que gostar das coisas que Jesus não gosta. Aquilo que não condiz com Ele, eu tenho que odiar. Mas entenda, Ele diz que você tem perseverança, você tem algo a seu favor, porque você odeia as obras dos nicolaítas. Ele não diz que você tem algo a seu favor, porque você odeia os nicolaítas. Eu tenho que odiar a obra pecaminosa, mas eu tenho que amar, eu tenho que investir na vida do meu próximo, para que ele um dia receba a revelação e entenda que este tempo aqui que ele está passando é passageiro, é efêmero, vai durar pouco e está bem pertinho de acabar. Então não devemos odiar as pessoas, devemos odiar as obras malignas que essas mesmas pessoas praticam. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 7. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, bata mais forte. Conta-se uma história que todos os anos na escola que Esté estudava quando tinha 10 anos, montava uma peça teatral, mas para sua tristeza, para a tristeza da menina Esté, nunca lhe convidava para ela participar. Quando ela completou 11 anos, ela recebeu um convite para participar da festa, da peça teatral. Puxa, ela ficou muito feliz, ela exultou, ela regozijou-se muito, mas durou pouco. Porque em seguida ela ficou sabendo que sua coleguinha tinha recebido o papel principal. E ela saiu para casa chorando, aos prantos, em lágrimas. Chegou em casa, entrou no quarto e se trancou. A sua mãe, muito sábia, bateu no quarto e disse: Esté, não, mamãe, eu não quero falar com ninguém. Eu disse: por favor, deixa a mamãe entrar, a mamãe é sua amiga. Quando ela abriu, correu para a cama, se colocou debaixo de um lençol e a mãe começou a chamar a atenção dela. A mãe viu que ela não ia sair debaixo dos lençóis, a mãe dela saiu um pouco, deixou a porta entreaberta, foi lá no quarto dela, pegou um relógio e disse: Esté, vem cá. Ela já tinha se acalmado um pouco, ela disse: me dê seu braço. Ela pegou o braço dela e colocou o relógio. Ela disse: o que você vê no seu braço, Esté? Ela disse: mamãe, eu vejo o relógio de ouro do papai. Ela disse: muito bem, Esté. Ela pegou o relógio, puxou o braço dela, virou o braço dela e abriu a parte traseira do relógio. E disse: o que você vê aí, Esté? O que você está vendo? Ora, mamãe, aí dentro tem um monte de rodinhas e parafusos, respondeu Esté. A mãe dela olhou para ela e disse: Esté, esse relógio tão bonito seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte. Se tivesse a parte de frente e não tivesse a parte de trás. Mesmo a mais insignificante das rodinhas ou o menor dos parafusos, por mais escondido que esteja, é essencial ao seu funcionamento.
Nesse momento, os olhares dela se cruzaram e ela ficou abismada, olhando para a mãe dela. O olhar da mãe de Esté, um olhar calmo, manso e amoroso, penetrou dentro dos olhos daquela menininha. Naquele momento, Esté compreendeu tudo o que ela queria dizer-lhe, sem que precisasse ela falar uma só palavra. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo em nós. Somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, do 4 a 5. Conclusão, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você já consegue perceber que muitos são amantes de si próprio, que muitos têm traído, que muitos têm feito coisas às escusas, se esquecendo de uma coisa, que Deus tem 7 olhos como chamas de fogo para dentro e 7 olhos como chamas de fogo para fora. A Bíblia diz que se nós fugirmos, subirmos ao céu, lá Ele estará. Se nós descermos ao mais profundo abismo, lá também Ele estará, para nos suster com sua destra fiel. Então Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Eis que de antemão vos tenho dito, mas naqueles dias depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluia. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os eleitos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Os anjos vão juntar os eleitos. Chegou o tempo se chama hoje. Se você ouvir a voz do Espírito hoje, não endureçai os vossos corações. Não há mais tempo a perder. Não podemos mais procrastinar. Chega de inconstância. Chega de indecisão. Jesus Cristo está voltando. Se prepare, Igreja Santa. Se prepara, Igreja Santa. Santificai-vos, pois o Rei dos Reis está voltando para se encontrar com sua noiva. Aleluia. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 12 e 14. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Que Jesus vos abençoe.